Olá, turma, bem-vindo à aula de filosofia e vamos falar um pouco sobre a ética na história. Eu quero começar com vocês esse passeio na história falando dos sofistas. Os sofistas, eles afirmavam que não existem normas e verdades universalmente válidas. Eles entendiam que havia um subjetivismo, que não há nada que seja totalmente certo e nada que seja totalmente errado. Depende, é subjetivo. Tem uma frase de Protágoras que diz que o homem é a medida de todas as coisas. O que significa dizer isso? Significa que para cada atitude, para cada comportamento, cada um de nós pode justificar qual o motivo daquela atitude, daquela ideia que se teve, por que agimos daquela maneira. Ele diz que o homem é que vai determinar algo como certo e como errado. E de alguma maneira faz sentido, porque aquilo que é certo ou errado depende daquilo que, de certa forma, a sociedade compreendeu como certo. Um outro pensador da antiguidade, Sócrates, conhecido como o pai da moral, ele disse que é possível construir uma moral universal, baseada na razão, considerada única. E Sócrates diz que é possível construir uma moral em que todos possam pensar da mesma maneira. Para ele, quem age mal ou quem faz algo errado o faz por ignorância. Ele diz que se você conhece a si mesmo, se você conhece as leis, se você é alguém que tem um conhecimento, você não vai agir errado. Mas será que isso é verdade, gente? Vamos pensar um pouco. Há diversas pessoas que têm um conhecimento, que têm uma boa formação e mesmo assim agem contrário à lei, contrário a determinado costume, simplesmente por uma decisão própria. E Sócrates acaba trazendo então essa ideia de que é possível você construir uma moral única. Platão, ele diz que nós vivemos nessa luta, né, de dois mundos, o que ele chamou de mundo inteligível e mundo sensível. Para ele é possível que o bom indivíduo ele vai agir de forma correta dentro da sociedade. Ele vai ser um bom cidadão também. Aristóteles, discípulo de Platão, entende que a virtude moral é um meio termo entre dois vícios, do qual envolve o excesso e o outro a deficiência. O que quer dizer isso? Ele diz que em duas ações que vamos tomar, ou melhor, em uma decisão que vamos tomar, nós temos dois pontos a observar. Uma ação que pode ser um excesso e uma outra que pode ser uma falta. Pense no seguinte: se você percebe em um determinado local que alguém, numa praia, por exemplo, está se afogando, qual é a melhor atitude a você tomar naquele momento? E não tem, você percebe que não tem ali naquele local um salva-vidas. É você entrar na água e salvar aquela pessoa? Ou você simplesmente não entrar porque você não tem habilidade para isso? Você pode ter muita coragem de entrar na água para salvar uma determinada pessoa, entrar no mar, mas não ter o conhecimento necessário e se afogar junto com aquela pessoa. Ou você pode omitir o socorro, ainda que você tenha condições de fazê-lo. Ele diz a melhor atitude é aquela que vai ser o meio termo. No estoicismo, chamado período helenístico, que viveram ali por volta do século 3 a.C., ele vai buscar uma ética baseada na procura da paz interior e do autocontrole. Os estoicos, eles buscavam forma de conduta que desviasse o ser humano da dor, do sofrimento, aquilo que eles chamavam de apatia ou indiferença. Para eles, todas as coisas que acontecem, elas acontecem por uma razão universal, e não há por que você se preocupar com isso. E uma aceitação ou indiferença das coisas que acontecem vai te garantir que você tenha uma vida tranquila. E ele diz que isso está longe da vida política. Já o epicurismo, por volta do século IV, ele entendia que o princípio a ser buscado seria a ataraxia, que também é uma forma de desvio de dor e busca do prazer, que deveria ser alcançado com uma certa autonomia, que para ele é necessário você minimizar as influências de fatores externos, como o medo. No período da Idade Média, você tem aquilo que se chamou de moral cristã. Essa moral cristã ou ética cristã, ela abandonou aquilo que seria a razão alcançada pela moral centrada no ser humano. Ela começou a buscar uma relação maior com Deus. E Agostinho, ou chamado Santo Agostinho, introduziu a ideia de livre-arbítrio. Para ele, a moral tem uma relação direta com o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio? É você poder fazer aquilo que você deseja, aquilo que você pensa em fazer com liberdade. Só que para Agostinho tem um detalhe.
Ele diz que o livre-arbítrio significa você fazer aquilo que é a vontade de Deus. E qualquer outra coisa que você fizer contra a vontade de Deus, você está pecando, você está agindo de forma incorreta, você está agindo de uma maneira que não é adequada. Tomás de Aquino, ou chamado também de Santo Tomás de Aquino, ele recuperou a ética de Aristóteles, aquela ideia de busca da felicidade. Aristóteles falava que o princípio, né, a ideia do ser humano é buscar a felicidade, como princípio primeiro. E Tomás de Aquino vai trazer isso também. E para ele a felicidade consiste exatamente no mesmo sentido, em fazer a vontade de Deus. Já no período da modernidade, nós temos uma moral que ela é não mais fundamentada em valores religiosos, mas agora nos valores humanistas. E o principal expoente desse período é Immanuel Kant. Existe uma ideia chamada imperativo categórico, que significa dizer o seguinte: qualquer ato ou qualquer conduta que você venha praticar, ela deve ser de tal maneira que ela possa ser universalizada. O que significa dizer isso? Uma decisão ou um ato moral que venha a ser praticado por todos a partir da sua própria conduta. Então, se você faz, qualquer um pode fazer, porque aquilo não vai causar dano nenhum para a sociedade e, de maneira geral, vai ser bom para todos. Na idade contemporânea, nós temos Hegel, que é um dos principais pensadores desse período. Ele vai falar que a moral é uma relação dialética entre indivíduos e sociedade. Segundo Hegel, o indivíduo ele vai influenciar a sociedade, a maneira com que a sociedade vai se comportar, e ele também vai ser influenciado por essa sociedade. Karl Marx, que para ele a moral ela é apenas uma forma assumida pela ideologia dominante. Os grupos dominantes eles impõem um determinado comportamento para que as pessoas sigam. E nós pensamos que temos uma certa liberdade, mas ele diz que a liberdade é forjada. E por conta dessa luta de classes, há sempre alguém que quer se manter no poder, alguém que quer impor uma certa conduta, e faz todo sentido. A moral tem uma influência direta relacionada àqueles que estão no poder, àqueles que estão dominando a sociedade. Habermas vai trazer uma outra maneira de pensar, que é a ética discursiva, que a ética seria fundada num diálogo, num consenso entre sujeitos. As pessoas vão agir de forma consensual. E esses valores, eles se tornam uma certa forma de ética democrática. E a partir daí nós passamos a seguir. Um outro pensador interessante é Friedrich Nietzsche. Foi um crítico veemente da moral e principalmente da moral cristã. Que a moral, ela de certa forma criou uma noção de pecado, de culpa, de castigo como forma de limitar, pela disciplina e moderação, as paixões e emoções humanas. Porque a moral, ela acaba limitando as nossas ações. Era considerada a moral de escravos, a moral cristã. Então, para ele, o fazer humano está comprometido com essa ideia baseada na moral. Para concluir, Erich Fromm ele vai falar para a gente que aquilo que é valioso, aquilo que é bom, é tudo aquilo que favorece a vida, tudo aquilo que vai fazer bem para você. Isso deve ser um ato valioso e um ato bom. E negativo, ou mal, ou errado, é tudo aquilo que vai estrangular, que vai paralisar a sua vida. E ele fala que a escolha que devemos fazer é aquela que é valiosa e que é boa para as nossas vidas, que vai favorecer a nossa vida. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e um abraço a todos.